Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live. Boa noite com a doutora Andréa Bacelar. Enquanto as pessoas estão entrando, eu queria falar para vocês que essa live está gravada, está sendo gravada e ela será passada aqui pelo IGTV no nosso canal e também no canal do YouTube da Clínica Bacelar. Então, se ao final vocês gostarem, for interessante, quiserem passar essa informação para algum amigo, algum parente que se enquadre nessas questões de sono, por favor, fiquem à vontade. Essa iniciativa foi assim, super espontânea. A finalidade é que seja um encontro, um bate-papo informal. Essa live é para vocês, para tirar dúvidas, para saber mitos e verdades sobre o sono, para que eu possa dar dica para vocês como dormir melhor. Assim, uma grande prestação de serviço mesmo. Essa é a grande intenção. Vocês podem escrever no próprio comentário, tá? Dúvidas, questionamentos que vocês queiram saber sobre sono. No próprio comentário aqui a gente vai discutindo. Bom, primeiramente, uma coisa muito importante é que a gente entenda, né? Eu botei uma provocaçãozinha, você dorme bem? Porque existem inúmeras variáveis que farão com que você durma bem ou não. Uma delas, não tem uma entrevista que não me perguntem, você precisa de quantas horas de sono para se sentir bem? Isso é muito individual, isso é muito pessoal, isso varia por faixa etária e não tem uma regra. Existe uma maioria pela idade de pessoas que precisam. Eu preciso de 7 horas de sono para me sentir bem. Nossa, se eu não dormir 9, eu não estou bem. Então, o sono, a gente precisa individualizar o nosso sono. Os sonos não são um padrão, uma regra, nem de horário, nem de quantidade de sono. Então, como é que a gente sabe que o seu sono está bom? Eu preciso despertar, primeiro, espontaneamente. E quantos de vocês que estão aqui que acordam sem despertador? Isso significa dizer, olha, fiz toda a função do sono aconteceu e eu não preciso mais dele e eu estou pronto para viver um novo dia. Então, isso é a primeira questão. Tentar dormir despertar sem o despertador. Muitas pessoas colocam o despertador com uma preocupação de perder a hora. Mas, ali próximo da hora do despertador, eu já estou acordado, eu já sei que o despertador vai tocar, ou então eu desligo o despertador 1 minuto antes dele tocar. Quer dizer, são pessoas que estão sincronizadas do seu ritmo biológico com o seu dia, com o momento de levantar e de viver o dia. Por outro lado, existem aquelas pessoas ansiosas, preocupadas. Quem tem ansiedade, chama-se ansiedade generalizada, essa preocupação, ela não acontece só acordada, ela acontece nas 24 horas. Então, é uma pessoa que, durante o dia, eu estou antecipando o problema, eu estou querendo resolver problema, eu estou preocupado com o que vai acontecer lá na frente. E na hora que eu me deito, que é o momento de entrega, o sono é uma entrega. E aí, quando eu me deito, que eu estou sozinha comigo, que depende de mim, essa desconexão com o meio externo, o pensamento, o cérebro não para, né? Ele continua trabalhando, ele continua pensando, ele continua formulando, vendo os compromissos, as preocupações, e esse estado de hiperalerta, de hipervigilância, permanece durante o sono, permanece na madrugada.
E a gente sabe disso por conta de trabalhos científicos, que a gente não faz normalmente, né, no dia a dia com o nosso paciente, mas eles, o estado cerebral, as ondas cerebrais ficam mais rápidas. Então, só para dar essa entradinha aqui para vocês, mas eu estou muito feliz que já temos várias pessoas aqui conosco e eu quero que vocês façam perguntas, por favor. Eu estou vendo aqui, vamos ver se já tem alguma pergunta para mim. Boa noite, galera dando boa noite, eu agradeço muito vocês estarem aqui. Tem uma pergunta aqui, eu posso dormir mais no final de semana para compensar o sono durante a semana? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, eu não sei quem é BR Marf, mas muitas pessoas fazem isso. O nome disso chama-se jet lag social. Né? A gente tem essa palavra jet lag, para quem não sabe, é para quem viaja, né? Viagens internacionais para oeste ou para leste, o nosso corpo sente, porque eu estou no fuso do Brasil inicialmente, e aí viajo e tenho que adiantar 5 horas o relógio ou atrasar 6 horas o relógio. E aí o nosso corpo está pedindo sono ou está acordado numa hora diferente da hora daquele local. E a gente demora para ajustar esse fuso 15 minutos a cada 2, 3 dias. Então é muito individual. Tem gente que se adapta mais rápido, que em uma semana eu estou adaptada a um fuso de 5 horas, outras pessoas não. Também tem uma questão, viajar para oeste é mais fácil de se adaptar do que viajar para leste, ou seja, a gente consegue dormir mais tarde com facilidade, mas botar assim, olha, 18 horas agora, se eu falar para vocês, vamos desligar a luz e vamos dormir, é muito mais difícil desligar a luz e dormir antecipadamente, né? É a chamada zona proibida, existe um horário, esse horário agora, de 6 às 8, é um horário mais difícil do nosso organismo cochilar para quem dorme lá 9, 10, 11 horas. Esse horário agora é uma zona proibida. E o que acontece aqui durante a semana e o final de semana? Durante a semana a gente tem os compromissos. Então eu tenho trabalho, eu tenho escola, eu tenho que acordar cedo, chego a casa e tenho mais funções. E quando chega no final... E aí com isso eu estou em privação de sono, que é assim... o grande mal da humanidade. Se vocês me perguntassem qual é o pior e o principal problema de sono da humanidade, é o sono insuficiente. É dormirmos menos do que nós precisamos. Não uma noite só, não. É isso aqui que essa pessoa está perguntando. Começa a semana e eu não dou conta. Eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho pós, eu tenho 2 trabalhos, eu dou plantão... Enfim, cada um com a sua rotina. E aí eu durmo em média, vamos botar aí, 6 horas por noite, 5 horas por noite. Eu estou devendo 2 horas, pelo menos, de domingo para segunda, até de quinta para sexta. Aí chega sexta para sábado e sábado para domingo. Quer dizer, as 2 noites referentes ao fim de semana. O que eu faço? Eu estendo esse sono, ou eu cochilo à tarde. O que a gente sabe, gente? Que o sono precisa ter uma rotina. A gente tem um ritmo de 24 horas e a gente tem que manter esse ritmo de 24 horas. O nosso corpo não sabe que é sábado ou que é terça. Ele sabe que o sol nasce, que é claro, que o sol se põe, está escuro, e nós dormimos na fase escura das 24 horas. É isso que ele entende. Então, se você passa dormindo e devendo 2 horas por noite durante os 5 dias úteis comerciais da semana, eu estou devendo 5 vezes 2, 10 horas. Bom, eu chego ao final de semana e eu não durmo 10, não durmo 8, eu durmo 10, 12 horas. Ou eu ainda complemento com o sono da tarde. Essa conta
não funciona desta maneira. A gente não pode pegar 7 horas por noite, vezes 7 dias, dão lá 49, 50 horas, e dividir 5, 5, 5, 5, 10, 12 e vão dar as 50 horas. Eu preciso dessa rotina, desse hábito. O fato de cochilar no final de semana faz sim com que eu reequilibre as funções de sono que foram perdidas ou que eu estou devendo. Então, eu estou exausto, eu estou cansado, eu estou sem reflexo, eu estou irritado e tal. E aí eu acordo, ao invés de acordar às 5 da manhã com o despertador, eu acordo às 10. Nossa, estou melhor. Por quê? Porque fisiologicamente as funções do sono aconteceram. Por outro lado, eu não compensei, o sono que eu perdi não foi compensado, não é isso que é computado, ou seja, eu lesionei um pouquinho ali, eu deixei aquela função não acontecer e passei aquele dia devendo aquela restauração, aquilo ali ficou computado, aquilo ali ficou marcado. Por isso é que a gente diz, sono perdido é sono perdido. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender, porque é uma outra questão muito importante, o que faz a gente dormir? Um dos conceitos, né, um circadiano eu já falei, o claro e o escuro, o sol de dia, claridade, melatonina à noite, escuro, promoção de sono. Então, esse é um dos fenômenos que fazem com que a gente cicle. O outro é a homeostase do sono, ou seja, é tempo acordado. Quanto maior tempo acordado, maior chance de dormir. Então, imagine no domingo você cochilando até 5 horas da tarde, até 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, eu preciso para dormir 16 horas de vigília. Quando der 10 horas da noite, eu não tenho sono. Ou eu dormi direto até meio-dia. Meia-noite de domingo, eu completei 12 horas acordada. Ou seja, eu não tenho vontade, eu não tenho pressão para ter sono. E domingo já é uma noite mais difícil, porque a gente já está mais preocupado, vai começar a semana, eu tenho que dar conta disso, daquilo outro. Então já é uma transição mais difícil. Ainda sem pressão para o sono, então eu queria que vocês entendessem um pouquinho isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu não sei se a Áurea perguntou um pouquinho aqui em cima, porque ela faz uma pergunta aqui, que é, precisarei usar para sempre? Precisaria fazer algum ajuste na dentista? Essas placas vendem na internet, são eficazes? Ela deve estar falando de aparelho intraoral. Eu queria dedicar essa live para a questão respiratória. Vamos focar, então, na questão respiratória do sono? Essa pergunta aqui, ela está falando de um dispositivo que a gente coloca na boca para dormir. Esse dispositivo é feito por dentista de sono. Existe essa especialização, essa certificação, quer dizer, dentistas que são formados, são odontologistas, mas eles são odontologistas do sono. Eles entendem essa fisiologia respiratória e a necessidade de aumentar esse espaço posterior avançando a mandíbula. Quer dizer, no momento que eu coloco esse aparelho intraoral, ele tem a finalidade de projetar a mandíbula para frente e com isso eu aumento esse espaço posterior. É muito utilizado em ronco, pessoas que roncam, ronco inocente, mas incomoda meu parceiro, minha parceira, eu até desperto com ele, fragmenta o meu sono, ou eu tenho uma apneia do sono. O que é a apneia do sono? É parar de respirar enquanto eu durmo. E a gente, novamente, não pode depor se ronca ou se tem apneia. A gente está dormindo quando isso acontece. E por que é muito importante esse tema, gente? Porque é muito prevalente. Nós estamos falando que 1/3 da população brasileira, né? Existe um estudo do Instituto do Sono, em São Paulo, que define que 1/3 da população brasileira adulta, ali entre 40 e 60 anos,
para de respirar à noite. Só que não é um terço que tem diagnóstico, que faz diagnóstico. E isso é muito preocupante, não é só o barulho que incomoda quem está dormindo com a gente, não. Hipóxia, ou seja, parar de respirar de uma maneira intermitente, pode gerar consequências gravíssimas para a nossa saúde. Então, dos tratamentos, no momento em que a gente tem essa suspeita, eu ronco, eu acordo cansado, eu acordo para urinar à noite. A gente tem que entender que a gente não precisa levantar à noite para urinar. A gente tem um reservatório, que é a bexiga, que ela suporta. Urinamos à noite antes de deitar. Essas 8 horas, esse reservatório vai acumulando, né, essa filtração que o rim fez, e a urina está ali, e eu vou eliminar essa urina quando eu despertar pela manhã. Se eu acordo e preciso levantar e preciso ir ao banheiro esvaziar essa bexiga, as coisas estão erradas. É lógico que não é só a apneia do sono. Nos homens, a próstata aumentada faz com que a gente urine por transbordamento, né? A bexiga não esvazia completamente quando se urina. Uma outra questão importante é o diabetes, né? Diabetes descompensado gera poliúria, aumenta a diurese, e até uma maneira de compensar e eliminar mais glicose. Então, isso é um outro fator. E um terceiro muito importante fator é parar de respirar durante a noite. Então, essa pessoa, vamos voltar, roncador, para de respirar, o parceiro testemunha que para, às vezes, né, o paciente fala, eu cutuco ela ou ele para ele voltar a respirar, etc. Sobrepeso, né, tem um ganho de peso maior do que o necessário para a sua faixa etária, para a sua estatura, né, o índice de massa corporal aumentado. Pressão alta, que é uma outra questão. A pressão pode estar elevada silenciosamente. As pessoas dizem, você tem pressão alta? Não, não tenho pressão alta. Qual foi a última vez que você mediu sua pressão? Ah, doutora, tem 1 ano, tem... Quer dizer, a pessoa não sabe se a pressão está elevada. Então, eu não preciso ter dor de cabeça, dor na nuca, tonteira. Muitas vezes ela vai acontecendo, ela vai ficando alta e silenciosamente alta. E sabe como é que ela começa alta? Na função do sono, a gente tem que descansar o sistema cardiovascular para o dia seguinte, né? O que acontece? A frequência cardíaca, a frequência respiratória e a tensão do vaso, a contração do vaso diminuem quando a gente dorme. Então, é normal um indivíduo que tem uma pressão 12/8, que é o nível máximo de pressão aceitável como normal, 12, e mínimo 8, né, 80 milímetros de mercúrio. Se isso já está mais alto do que isso, dependendo da faixa etária, a gente começa a pensar, se preocupar. E na madrugada, essa pressão vai para 8/5, 7/4, isso é normal acontecer na madrugada. Mas o que acontece? Eu obstruo aqui pela queda da língua, pela hipertrofia de amígdala, pelo aumento da circunferência do pescoço, pelo relaxamento da musculatura quando eu durmo, obstruiu. Então, o que eu quero dizer? A apneia é multifatorial. Tem obeso que tem apneia, tem magro que tem apneia, tem alteração crânio-facial, ou seja, o meu queixo é posteriorizado, né? O meu queixo é pequeno, eu tenho hipertrofia de amígdala, o meu palato, o meu céu da boca é rebaixado. Então, existem vários motivos para eu parar de respirar. Então, eu parei de respirar, o ar não passou, não entrou. Não entrou oxigênio, não saiu gás carbônico. Eu tenho um aumento de CO2 e uma queda de O2. Os receptores do corpo notam essa mudança de gases. E aí ele fala para o cérebro, acorda, você não está respirando.
Então, é uma forma de defesa do nosso corpo, dessa respiração automática que a gente tem quando a gente dorme. A gente não pode fazer isso quando a gente dorme, né? Isso é espontâneo, isso é voluntário. Então, caiu, o receptor fala, acorda. Então, eu tô lá entrando em sono profundo, aquele sono necessário para minha memória consolidar, para eu crescer, para eu ter um vigor físico. Opa, não pode. Superficializa para respirar. E aí, puxei esse ar. O que é isso? É a ressuscitação momentânea. E o ronco acontece por esse estreitamento da via aérea posterior. O ar passa estreitado, então ele passa fazendo barulho, vibrando esse palato mole. Essa parte que, se a gente colocar a língua agora no céu da boca, essa parte mole do céu da boca vibra. Então, isso é um evento de apneia e um evento de ressuscitação. Voltei a respirar. Isso acontecendo várias vezes à noite. Então, isso é apneia. Deixa eu só ver se eu posso complementar com mais uma coisa aqui. E aí, o que eu preciso fazer? No momento em que cai a apneia e que cai o oxigênio, o corpo fala assim, descarga de adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta o tônus do vaso, para que a gente... medidas de alerta, medidas de ressuscitação, medidas de luta. Só que isso acontece com a pressão lá embaixo. Aquele momento, lembra que a pressão tem que estar 8/4? Pois é. Então, a gente começa a não ter o descenso noturno da pressão arterial. Isso começa a não acontecer. Então, eu ainda não estou hipertenso. Às vezes, eu medi a pressão, ela está normal. Outras vezes, eu não meço a pressão há anos e acho que ela está normal. E eu não tenho como avaliar a pressão de madrugada. Só através daquele exame chamado MAPA, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial. Então, às vezes, o cardiologista, o especialista em sono, pede esse exame para já definir, será que a sua pressão está caindo como deve cair na madrugada ou não? Então, quando a gente pensa assim, 40, 60 anos, sedentário, sobrepeso, que ronca e que tem uma alteração de pressão, gente, eu estou falando o seguinte, você tem apneia do sono. Não existe essa dúvida. A finalidade do exame é saber a gravidade, aonde você se enquadra nesse exame. Você tem uma apneia leve ou você tem uma apneia grave? E aí, falando um pouquinho do exame, hoje desmistificou muito. Quando eu, há 20 anos, falava assim, olha, eu preciso que você durma aqui na clínica, no laboratório de sono, monitorado, com vários eletrodos para a gente avaliar o seu sono, as pessoas tomavam um susto, como assim? Isso existe, etc. E hoje já se viu o quê? As pessoas chegam e falam assim, doutor, eu vim aqui para fazer aquela polissonografia, aquele exame do sono, porque é informação, né? Eu acho que a mídia tem essa finalidade, né? Essa prestação de serviço com a população. Então, hoje não é mais mito, não é mais surpresa esse exame do sono. O diferencial é o seguinte, principalmente na pandemia, a pandemia deu essa intensificada. Hoje nós podemos fazer a mesma polissonografia, que a gente chama tipo 1, que é na clínica, que a gente avalia a parte neurológica, a parte respiratória, o oxigênio, os movimentos, movimento de perna, bruxismo, quer dizer, a gente pode avaliar como um todo, vários eletrodos, parte cardíaca. A gente pode fazer isso em casa. Hoje existem aparelhos portáteis em que o técnico vai à sua casa, faz essa montagem. No dia seguinte, define o seu horário, porque também não é, olha, 8 horas da manhã eu vou montar, 6 horas da manhã eu vou desmontar. Não, tem que ser respeitar o seu horário de sono e aí a gente faz essa polissonografia domiciliar na sua cama, no seu habitat. Por quê? Existem pessoas que estranham. Às vezes você está num hotel 5 estrelas, um hotel maravilhoso, cheio de conforto e você não dorme bem. Por quê? Porque a claridade, porque o barulho do ar, porque o colchão é mais mole ou mais duro. É lógico, tem gente que tem essa sensibilidade, sim, com essa mudança.
Então, fazer em casa tem essa facilitação. E aí, depois disso, a gente faz o diagnóstico. Então, chega para o médico, olha, você para de respirar 15 vezes por hora, ou você para de respirar 60 vezes por hora. Isso tem muita diferença? Lógico. Qual é a proposta terapêutica? Esse médico também examinou a sua via aérea, às vezes pediu exames, né? Exames para olhar o nariz. A gente, quando olha o paciente, a gente olha daqui para cá. Eu vejo aqui, eu vejo a narina daqui para cá. Agora, a gente tem como ver lá atrás. Então, existe um exame chamado nasofibro, que é o mesmo, sabe a borrachinha que a gente coloca na boca para ver o estômago, a endoscopia digestiva? Pois é, existe a nasofibroscopia, que vai avaliar a narina, o cavum, que é a parte ali da transição ali atrás. Eu vejo a garganta por trás. Então, a gente analisa, existe algum grau de obstrução, alguma alteração que justifique uma cirurgia? Não, não existe. Ok. Então, a gente vai ver hormonalmente. Eu tenho hipotireoidismo, mulher na menopausa, né? O hormônio sexual feminino protege a garganta quanto à apneia. Por isso é que o homem ronca mais e tem mais apneia aos 40 anos. Quando a mulher entra na menopausa, ali entre os 50 e 55 anos, ela equipara a chance de roncar, passa a roncar. Quantas de nós, mulheres, entramos na menopausa e o marido ou o parceiro ou alguém refere, olha, filho, você começou a roncar. Então, é um fator, porque o hormônio sexual diminui o tônus dessa musculatura, então a gente pode passar a ter a apneia do sono. E aí, entra aqui na pergunta da Áurea, né? Essa placa que não é... Então, mais uma vez, o tratamento é individualizado. O médico tem que analisar todas essas variáveis para definir. A placa é o melhor tratamento para você. Então, você vai no dentista de sono, ele vai confeccionar uma placa sob medida, tirar o molde da sua arcada. Existem placas pré-moldadas. Existem placas vendidas na internet. Na pandemia, né, os especialistas em sono até estimularam essa compra, porque eu tenho problema, eu tenho que tratar. Eu não tenho dentista, eu não tenho protético, as coisas não estavam funcionando. Então, entre não usar nada e usar uma placa pré-moldada, que a gente use uma placa pré-moldada. Mas o ideal é você fazer uma placa para sua arcada e aí o dentista vai definir qual é essa projeção. A minha é essa, a de outro pode ser maior ainda. Então, esse ajuste também é individual e o dentista vai definir exatamente qual é essa projeção. No momento em que eu projeto, eu aumento o espaço posterior, que é onde obstrui. Eu tensiono os pilares do palato, isso para de vibrar, então eu paro de roncar. Na grande maioria das vezes, o uso é permanente, né? Eu vou usar para sempre. Se eu volto a roncar, se eu volto a estar cansado, sonolento, é interessante buscar ajuda novamente. Normalmente a gente faz uma revisão com 6 meses, depois com 1 ano. Muitas vezes a gente faz a polissonografia novamente com a placa, no ajuste máximo para definir. Resolveu? Está eficaz o tratamento? Ok. E aí a gente só repete um exame, se for necessário, se houver queixa. Quer dizer, mudei, olha, tem 3 anos, vou no dentista, a placa ainda está adequada, está funcionando, eu tenho que trocar alguma coisa? E aí é assim que funciona. A outra possibilidade é uma máscara. Máscara chamada CPAP, C-P-A-P. O que significa essa sigla? Pressão aérea positiva contínua. Então, eu gero um fluxo de ar na via aérea, positivamente. Então, a gente pega o ar ambiente, pega um compressor, e esse compressor gera um fluxo de ar. Esse fluxo é variável. Eu posso começar com 5 centímetros de água e ir até 20 centímetros de água. Por isso não é pura e simplesmente, e é o que acontece muitas vezes e falta de adaptação a esse processo, as pessoas
vou na internet, vou comprar um CPAP, eu tenho apneia e ponto final. Não fez o diagnóstico, não tem a polissonografia diagnóstica, qual é a gravidade, qual é o tipo de máscara que eu preciso usar, qual é o tipo de aparelho que eu preciso usar, qual é o tipo de pressão que eu preciso colocar, qual é a pressão necessária sugerida para resolver, para vencer essa obstrução. E as pessoas pulam essas etapas e vão por autorrecreação. É lógico que isso vai dar errado. É lógico que eu não vou me adaptar ao equipamento. E aí um tratamento padrão ouro, um tratamento eficaz, um tratamento que resolve o problema, é quase que abandonado e muitas vezes o paciente chega no consultório e diz, doutora, aquela máquina não quero, aquela máquina de jeito nenhum. Aliás, eu estou vendo aqui, eu tenho uma paciente aqui, deixa eu ver se ela está aqui, a Rose. Eu não sei se a Rose gostaria de dar um depoimento para nós, que eu acho que é melhor do que eu mesma falar. Bom, fica à vontade, Rose. Se você quiser dar esse depoimento, é só você me pedir aqui, solicitar a participação, que eu te aceito. É muito importante, gente. Quando a gente fala em usar o CPAP, deixa eu ver aqui. Ela até colocou aqui, eu tinha todos esses sintomas, só não sentia vontade de urinar após me deitar. Ela até já falou aqui muito, muito conosco, né? Ela respondeu aqui, que eu vou falando, olha, a polissonografia domiciliar cumpre a mesma função da padrão ouro? Sim, cumpre. A polissonografia domiciliar é a chamada polissonografia tipo 2. Ela é idêntica, ela é padrão ouro, semelhante à polissonografia no laboratório de sono. É diferente da tipo 3, que só avalia 4 canais, a parte respiratória. Esta não é, a padrão ouro para diagnóstico, tá bom? Deixa eu ver aqui. Rose. Ver se eu consigo chamá-la. Tô tentando chamar a Rose aqui. Talvez se a Rose entrou, será? Oi, Rose! Tudo bem? Que bom! Tudo bom. Tá pegando bem? Tá me vendo bem? Tô te vendo bem. Rose, Tá. eu queria que você ajudasse aqui, né? Tem muita gente nos escutando e é diferente um médico falar, olha, o CPAP é o padrão ouro, o CPAP é importante, como eu falei para você, como eu briguei com você, que você tinha que usar. E do próprio paciente dar esse depoimento, dessa dificuldade que é se adaptar, usar e passar a usar. Você podia dizer para a gente? Gente, olha só, isso eu posso dizer, sabe, eu estava péssima, péssima. A doutora Andréa é testemunha. Eu sentia tudo que ela falou. Era vontade de nada. A única coisa que eu tinha vontade era de dormir, deitar, um peso no corpo. Eu acordava todo santo dia com a cabeça doendo. Sempre. E o corpo não tinha vontade de nada, né? E aí, o doutor André tentou vários medicamentos, várias coisas, para ver se passava dor de cabeça e também se eu melhorava. Só que nada me fez melhorar. E aí ela falou, Rose, vamos fazer uma polissonografia. Eu fui lá e fiz a polissonografia. Quando ela pegou o resultado, ela mesmo se assustou com o resultado, sabe? A minha apneia estava grave, coisa essa que me assustou muito, porque o meu coração batia e depois ele parava por um instante e depois ele voltava de novo. E eu fiquei super apavorada, gente, se eu morro, de repente, né? E aí voltei lá, né? Ela olhou tudo
E aí ela falou, você vai ter que usar o CPAP. Aí, gente, olha, na hora, eu fiquei apavorada. Eu disse, eu não uso, eu não vou usar, né? Porque é uma coisa, você tem que dormir todo dia aparelhada com. Você bota uma máscara, né? Eu comprei ele todo, né? Você pode alugar também, né? Se falar, você vai ter que usar por um tempo curto, você pode alugar, né? Mas o meu é tão grave a minha apneia que é por tempo indeterminado, né? E aí eu peguei e falei, gente, eu não vou usar, doutora Andréia, eu não quero usar isso, olha, eu dei muito trabalho para ela. Eu dizia que não ia, ela dizia, tá bom, mas eu espero. Você vai usar. E ela sentada na minha frente e eu relutando. Não vou, não vou, não vou, porque todo dia eu vou ter que ligar aparelho, vou ter que botar isso, vou ter que botar aquilo. E hoje, gente, estou eu aqui casada com ele, é o meu debate. Todo dia à noite eu ponho ele. Ele virou meu companheiro. Desculpa, doutora André, mas eu até batizei ele de Antônio Bandeira, só para não dizer que eu estava dormindo todo debate. Mas ele me trouxe uma tranquilidade no meu corpo. Gente, eu tenho ânimo para tudo. Eu sinto que dentro de mim tinha uma rosemary que só o CEPAP conseguiu tirar. Eu me sinto assim uma outra pessoa, sabe? O sono, eu estipulei uma hora de eu dormir. Meia-noite é a hora que eu durmo. Eu ligo o CEPAP, gente, e eu durmo. Ele me traz um sono maravilhoso. Assim, eu procuro palavras para achar o quão é maravilhoso o sono que eu durmo agora, sabe? Eu acordo todo dia. Olha, essa semana passada, eu acordei 10 horas da manhã, porque eu sou aposentada. Acordei 10 horas da manhã com o CEPAP. Foi maravilhoso. Eu todo dia eu acordo entre 8h30 e 9 horas. A minha energia que sai do meu corpo é tão grande que eu queria poder dividir ela assim com todo mundo. E é uma coisa que eu não tinha. Eu não tinha. Eu achava que eu já morri, eu não estou com vontade de nada. Eu não tinha vontade de nada. Eu pegava para ler um livro, lia 2 páginas, acabou. Não queria mais. Eu pegava. A única coisa que eu fazia muito era dormir. Eu quero dormir. Eu quero deitar, eu quero É dormir. exatamente E isso. O sono, Rose, acontece porque, como o sono não é restaurador, aquele micro despertar para respirar, pouco sono profundo, a gente acorda e está cansado. A noite não é restauradora. E aí a chance de desenvolver pressão alta, diabetes, arritmia. Como é que eu vou mandar alguém fazer exercício físico, gastar energia se a pessoa não tem energia? Né, Rose? Então, eu acho que agora a coisa vai. Primeiro, a gente está protegido, né? Agora eu casar com ele. Ele é pequeno, gente. Ele não incomoda, ele não faz barulho, entende? Vocês põem na mesa de cabeceira, liguem ele, e ele é super bom. Agora, eu tive ganho de peso, porque eu não sabia que eu tinha uma apneia tão grave, né? E também a minha pressão estava elevada, a minha glicemia, ela subiu, ela estava no ápice dela, 5,7. E eu creio, né, doutora, que também tudo é como você falou aí agora. Exatamente. Por causa disso. Agora, com o metabolismo voltando ao normal, né, as noites reparadoras, a nossa tendência é equilibrar ou não precisar aumentar remédio para pressão, remédio para glicose, que a gente estabilize as coisas. E agora eu posso cobrar, já que tem energia, vamos fazer exercício, vamos comer na hora certa, vamos fazer tudo direitinho. Ai, Rose, muito obrigada pelo seu depoimento, viu? Ajuda muito as pessoas. É muito diferente o médico falar, tem que, né, escutar um depoimento desse seu de adesão e uma pessoa que era resistente, que não queria usar, que não estava conseguindo usar. Então, mostrando que a gente pode conseguir. Pode, gente, pode sim, vocês não desistam. Quem tiver o problema, se for na doutora Andréa, se for em algum médico, vai na doutora Andréa, porque para mim ela é a melhor do país. Mas se o médico falar para vocês, você tem apneia, tem que usar o aparelho, não faça igual eu fiz, não, gente. Não relute, não, sabe? E faz, usa o aparelho. Vocês vão tirar de dentro de vocês uma pessoa que vocês não conhecem. Vocês vão ter muita energia. Semana que vem eu vou até entrar na academia. Ih, que beleza! Ganhei a live! Que beleza! Fico feliz, Rose! Eu estou aberta para todo mundo que tiver o mesmo problema que eu, que vá, use o aparelho. Vocês não vão estar perdendo, não. Pelo contrário, vocês vão estar ganhando muito mais. Vale
muito a Obrigada, pena, gente. Rose. Obrigada pelo seu Então, depoimento. Um beijo. valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau. Então, Tchau. vocês viram, né, gente, como é que é importante. Eu acho que você sai, Rose. Eu acho que eu não sei se eu. Como é que eu. Acho que você pede para sair aí, não é? Isso. Vou ver aqui. Mas eu que saio. Você continua. Eu estou vendo o depoimento da Áurea aqui também. Ela faz uma terapia chamada terapia cognitivo-comportamental para insônia. Eu estou querendo achá-la aqui, olha. Com a doutora Isadora, também me ajudou muitíssimo. Áurea, se depois você quiser, em algum outro momento, né? Eu acho que eu vou chamar uma pessoa por vez para a gente continuar batendo papo, mas se sexta-feira que vem você quiser entrar, né, contribuir, participar, eu estou super aberta. Eu acho que a gente tem que, se puder falar, é muito importante para as pessoas entenderem quanto a quantidade de transtornos de sono que existem e a necessidade de tratar isso. Né? A gente que está nisso, eu estou nisso bom, vou me entregar aqui, né? Mas eu já estou fazendo somente sono há 21 anos, né? Desde 2000 foi quando eu comecei a estudar especificamente sono. Eu sou neurologista de formação, faço neurologia, mas acabo estudando também medicina do sono. E quantos pacientes já chegaram muito graves? No momento em que você tem essa questão vascular, a chance de obstrução de um vaso é muito grande. São todas as noites. No momento em que uma das funções do sono é a limpeza do organismo. Foi descoberto, tem 6 anos. Há 6 anos se descobriu um sistema do sistema nervoso central, chamado sistema linfático. É o linfático do sistema nervoso central, né, que limpa esse organismo. E ele limpa o que as toxinas que a gente produz acordado, né, no momento, nas 16 horas acordada. Então, eu preciso desse tempo de sono para limpar, para excretar, para eliminar. Se eu não durmo adequadamente, gente, isso acumula e vai acumulando. Existe uma proteína chamada proteína amiloide, beta-amiloide, que é a proteína que se acumula na doença de Alzheimer. Quando a gente fala de demência, a doença de Alzheimer é a primeira, é a mais prevalente. Não que só exista essa demência, mas ela é muito prevalente, por isso a chance da gente acertar quando a gente faz o diagnóstico de demência pensando em Alzheimer é muito grande porque é a mais prevalente de todas. E o que acontece nessa demência? Deposição dessa proteína no sistema nervoso central. E o que a gente sabe? Que essa proteína ela é lavada durante o sono profundo nos seres humanos. Isso é uma descoberta muito recente. 6 anos para a medicina é muito pouco tempo. E se observou em camundongos que esse fluxo ele aumenta durante o sono profundo e ele tem essa limpeza e vai para o líquor e do líquor para a veia e da veia é eliminado, excretado pelo rim esse excesso de toxinas do sistema nervoso central. Se a gente dorme mal, se a gente dorme pouco, a gente acumula essas proteínas negativas no sistema nervoso central. Existe também muitos artigos mostrando pessoas com insônia, que a insônia não é tão inocente assim, né? Eu tenho insônia, eu tenho alteração de humor, eu tenho cansaço, minha memória está ruim, mas além disso, ela diminui uma área do cérebro, que é o hipocampo, é uma área do lobo temporal que é responsável pela memória recente. Então, muitas publicações mostrando indivíduos com insônia crônica que dormem menos do que 6 horas por noite têm muita chance de
terem essa anormalidade irreversível. Então, não pense que dormir pouco, privação de sono involuntária, a insônia é uma delas. E voluntária, não, eu não posso, eu agora estou produzindo, workaholic, isso aí também vai, em algum momento, prejudicar a sua saúde. Vamos mais aqui para mais perguntas. Deixa eu ver se eu posso ajudá-los mais aqui nos comentários. Muito obrigado, pessoal, agradecendo a live. A Viviane aqui falando, minha médica, tal, muito obrigada. O William perguntando aqui queria falar um pouquinho mais sobre a TCC na insônia. Boa pergunta, William, eu acho que eu vou falar um pouquinho aqui. TCC chama-se terapia cognitivo-comportamental. Essa terapia é uma terapia com focos específicos. Então, por exemplo, eu tenho fobia de subir no elevador. Eu posso fazer uma TCC específica para essa fobia? Eu tenho medo de barata. Eu posso fazer uma terapia cognitivo-comportamental para este fim? Posso. E ela também funciona muito para insônia. As evidências científicas atuais, William, demonstram que, da mesma maneira que o CPAP é o padrão ouro para a apneia do sono, a TCCI é o padrão ouro para a insônia. Muito mais do que o tratamento farmacológico, muito mais do que remédio. Ela consiste em sessões, em média 8 sessões, que podem ser feitas individualmente, coletivamente, presencialmente, online, como na pandemia agora, muita coisa passou a ser online, até a teleconsulta, o Conselho Federal de Medicina autorizou a consulta médica através da tela, e ela pode ser, inclusive, por aplicativos. É lógico que individual e presencial, eu tenho uma resposta melhor do que por aplicativo, por exemplo. Mas entre não fazer e ter esse acesso, é melhor que tenha o acesso porque tem resposta. Então, William, são em média 8 sessões em que o profissional ele vai atuar no comportamento e nas crenças daquele indivíduo sobre o sono. Então, é muito profundo, é muito mais do que pura e simplesmente falar assim, olha, toma esse remedinho aqui para acordar e toma esse remedinho aqui para dormir. Não é muito isso. E mudar comportamento é muito mais difícil do que pegar um remédio, beber uma água e engolir aquele comprimido. Mas a mudança do comportamento, a mudança do entendimento do sono, fará com que você efetivamente melhore esse status de hiperalerta, essa associação negativa com a cama, com a noite, com o sono. Quando a gente tem insônia crônica, e nós especialistas acabamos tendo um grande viés, porque não chega uma insônia transitória, uma insônia de curta duração, um indivíduo virgem de tratamento que nunca tomou remédio. Chegam pessoas com 10 anos de problema, já tomei isso. Então, quando a gente chega para a pessoa, olha, não existe fórmula mágica. Se você chegou aqui, né, falando assim, nossa, eu fui na especialista em insônia, agora o meu problema vai ser resolvido. Ela vai me passar um remédio mágico, eu vou dormir a noite inteira, vou acordar feliz da vida e acabou o meu problema. E às vezes, olha, eu não quero tomar remédio. Tem uns que ainda chegam, olha, não quero tomar remédio. Vamos entender que insônia é um problema crônico, persistente, de difícil tratamento, que a gente precisa do compromisso do médico, do paciente e muitas vezes do terapeuta. Isto sim fará e dará resultado.
esse conjunto de pessoas, de profissionais e o próprio paciente entendendo que ele tem que mudar hábito, que ele tem que mudar rotina, que ele tem que desconstruir crenças, porque o sono tem uma culpa enorme, a insônia é causadora de todos os meus problemas na minha vida. Será que é? Então, essa é a conotação que a gente precisa ter para entender que eu tenho que tratar. Quando eu quebro a perna e eu boto gesso, e aí eu saio de bengala, eu não mudei a minha rotina, olha, eu não posso pisar no chão, eu não posso correr, eu tenho que botar a perna para cima, eu tenho que usar bengala, porque eu tenho um problema específico. Pois é, a insônia é um problema crônico específico, que eu tenho que mudar vários paradigmas, né? Eu tenho que desconstruir muitas ideias que eu criei em cima do sono, que eu criei em cima da noite. Uma delas, eu vou contar aqui para vocês, já dando uma palhinha dessa TCCI, é a restrição de tempo na cama. Muito pelo contrário, não, eu fico na cama, eu fico tão quietinho, eu fico ali a noite inteira e o sono não vem. É exatamente o contrário. Se eu deitei, não consegui dormir, ou se eu deitei, dormi e despertei, eu vou tentar dormir novamente. Se isso não tem êxito, ficar fritando na cama é pior, agravará a sua insônia. Então, a gente tem que entender o que é dormindo e o que é acordado. A percepção do sono de alguém que tem insônia crônica é distorcida. E aí vem aquela questão, o parceiro ou a parceira ou a família que convive com alguém com insônia. A pessoa diz, eu não dormi nada, mais uma noite sem dormir. E o companheiro ou o familiar diz, mas doutor, eu vejo que ela está dormindo. Eu entro no quarto e vejo, ela está até ressonando, né? Que é uma associação que se faz com o sono, se existe algum barulho, né? Então a pessoa está dormindo. É fato, os dois têm razão. Ela está dormindo e ela dorme mal e percebe mal o seu sono. Então, existe uma percepção inadequada do sono. A pessoa não pode ficar sem dormir, né? Existe uma insônia gravíssima que é familiar, que tem poucos casos no mundo. Não se enquadre nela, eu só estou falando como exemplificação, que é a insônia familiar fatal, que a pessoa efetivamente não dorme. Mas não dorme, e o fato de não dormir efetivamente em longo prazo dará alucinações e problemas graves até o óbito. Então, a gente dorme, o nosso cérebro vai nos proteger. Da mesma maneira que ele manda acordar para respirar, ele vai nos colocar para dormir e dormir em alguns estágios essenciais de sono para que a gente viva no dia seguinte. Eu não estou dizendo que a gente durma com qualidade, não estou dizendo que se durma um tempo total de sono adequado, mas o fato de ficar na cama dilui. Sabe assim, a gente tem um copo com água. A água é o sono. Se a gente tomar o copo d'água todo de uma vez, eu tenho um sono contínuo de uma vez, 8 horas de sono. Tomei aqui, comecei a beber, acabei, zerei. Agora imagine se a gente espalha essa água e faz várias pocinhas de água no chão. É isso que é o sono do insônia. Ele dorme e acorda, dorme e cochila, cochila 15 minutos e acorda. Se ele está deitado no escuro, sem referência, aquilo não é computado como sono. Aquilo é insônia. Então, a terapia vai nos ajudar a resolver esse problema, né? Muitas pessoas que já fizeram a terapia conseguiram desmamar, benzodiazepínicos, tarjas preta, né? Então, é muito isso. Vamos lá, gente. Deixa eu tentar. Olha, a Áurea falou que fará sim, falará sim. Então, semana que vem eu vou chamar a Áurea para conversar com a gente, viu? Atividade física é um bom remédio. Serginho. Olha, Serginho, você tem toda razão. Eu acho que qualquer especialista, qualquer que você vá, otorrino,
geriatra, ortopedista, cardiologista, clínica geral, endócrino, neuro, todos vão dizer o quê? Faça exercício físico. Faça atividade física. O nosso corpo, né, o ser humano, não foi feito para ficar sentado 8 horas numa cadeira, né? A gente precisa fazer exercício. O nosso corpo, né, nossos ancestrais era que luta, fuga, caça, e passávamos a maior parte do tempo nessa atividade. Pois é. E hoje a gente vive como sedentário. Então, exercício físico, gente, é fundamental. Agora, nesse momento, a gente está tendo um curso para educadores físicos do sono. Porque muitas pessoas não vão a médico, fazem exercício físico. Aí chegam na academia, chegam na quadra, fazem esporte, vão na pracinha. E aí perguntam para quem? Olha, eu não dormi bem, como é que eu faço exercício hoje? Ou, o que eu faço hoje para minha próxima noite de sono ser melhor? É uma via de dupla mão, sim. Fazer atividade física melhora diretamente o sono. E dormir com qualidade faz com que o meu desempenho físico seja melhor. É um outro assunto que a gente certamente vai voltar sexta-feira que vem. Quem tiver interesse também, vamos falar sobre atividade física, tá? E sono. Existe uma interseção muito importante. Horário de fazer atividade física. Qual é o melhor horário? Você sabe? Então, vai pensando aí e que a gente, na semana que vem, fala mais sobre esses assuntos. Mande seus comentários, mande suas dicas, pode mandar lá no meu Instagram, que eu vou responder. A finalidade é informar. Então, o assunto que vocês querem, o assunto que vocês acham importante, que vocês têm dúvida, eu posso responder. Tem também os meus podcasts já gravados, uns mais de 30 podcasts, que também está lá no Instagram, que aí são falas de assuntos também corriqueiros, que já estão gravadas. Se vocês se interessarem por sono, é só me procurar lá, tá? Eu agradeço mais uma vez a audiência, né? Nós mantivemos aqui um número bem grande, nós estamos no feriado enforcado, e mesmo assim, eu estou aqui em viagem, mas eu arrumei um tempinho para vocês, porque eu gostei muito de ter esse contato com amigos, com pacientes, com colegas que entram aqui para dar um alô. Muito obrigada mesmo, né? O Adriano falando aqui, relevante, esclarecendo a audiência. Ele tem insônia, né? Toma medicação. Eu acho que a gente pode também aprofundar esse tema, né, de medicações. Ele botou aqui um fármaco, né, que é a trazodona. Não se mostra mais eficaz. A gente tem que ajustar, né, Adriano? É individual o tratamento. A gente tem várias categorias de medicações, então a gente tem que individualizar caso a caso. Relógio biológico, mais à noite do que na manhã. Tem gente que tem o chamado atraso de fase, alterações de ritmo, né? Também reprogramar relógio biológico, não, está no gene, Sandro, não dá para reprogramar esse relógio biológico. O Serginho falando aqui, o profissional de saúde, na pandemia, liberar a endorfina, não tem a menor dúvida que é muito mais saudável quem faz atividade física. Então, a gente vai definir aqui se a próxima live, se eu não conseguir fazer sexta-feira que vem, eu vou mandar para vocês no story, se eu vou fazer durante a semana, na quinta-feira, ou se a gente vai pular a próxima sexta, tá bom? Mas a Luciana está aqui me avisando. Obrigada, Luciana, pelos avisos. Gente, chegamos ao fim. Muito obrigada pela audiência. Nossa, tem muita gente falou um monte de coisa aqui e eu fico muito grata pela interação de todos, tá bom? 19 horas.
E semana que vem, então, ou faremos na sexta-feira mesmo, nesse horário, ou eu vou mudar para quinta-feira, porque sexta-feira é aniversário da minha filhota. Tá bom? Um beijo, tudo de bom. Tchau, gente. Até semana que vem. Mandem perguntas que a gente vai definindo qual é o melhor tema para a gente falar no próximo encontro. Um beijo, tchau.